Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Depois do Culto TV. Nós estamos aqui para mais um vídeo aqui neste canal que certamente vai edificar a sua vida. E no vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas feitas lá no meu Instagram. Hoje eu vou responder se é verdade que Deus descansou no sétimo dia, se a união estável ela deve ser aceita na igreja, se acerca do jejum e da participação da ceia, se quando eu tomo a ceia, se eu quebro o jejum, acerca de interpretação de línguas e também acerca da consagração ao pastorado para adolescentes e jovens. Fica até o final desse vídeo e vou estar respondendo essas perguntas e certamente que vai ser muito edificante para as nossas vidas. Antes de mais nada, eu te peço que você venha se inscrever no canal, ativar as notificações, só é você ativar no sininho aqui embaixo, deixar o seu joinha nesse vídeo e se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer aqui abaixo nos comentários ou lá no meu Instagram, siga lá @cieliton_de_souza ou também no @depois do culto TV. É verdade que Deus descansou no sétimo dia? Bem, para a gente analisar esse texto, ele está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, do 1 ao 3, onde o texto bíblico fala que ao final do seu trabalho, que Deus ele descansou no sétimo dia, vai especificando cada função de Deus no primeiro, no segundo, no terceiro, no sétimo ele fala que Deus descansou. A palavra descansou lá no original ela é sabat, e existe uma grande controvérsia de qual é o significado dessa palavra, se ela é descansou, se ela é cessou, terminou ou até mesmo contemplou. Alguns acreditam que Deus ele contemplou, outros acreditam que terminou. É uma questão um pouco difícil de se especificar, porque como se trata de muitos anos de estudo e de uma linguagem muito antiga, de mais de 5, 6 mil anos atrás, fica muito difícil da gente saber especificamente o que o texto bíblico está querendo nos dizer. Uma coisa que é fato e que eu não posso deixar em dúvida aqui é, Deus ele não se cansa. O texto lá em Isaías 40, verso de número 28, vai dizer que Deus ele não se cansa e nem se fadiga. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, verso 17, ele disse que, olha, o meu Pai trabalha até hoje, o que diz que Deus ele não parou também de trabalhar. Então, eu não posso afirmar que Deus se cansou e também eu não posso afirmar que Deus deixou de trabalhar, porque existe base bíblica para ambos os textos aqui que eu citei, de que Deus ele nem se cansa e Deus ele também não para de trabalhar. O que a gente acredita é que Deus ele queria nos dar algum princípio de algo ao dizer aquilo, ao ter aquilo no texto bíblico, algum princípio ele quer dizer. E aí alguns acreditam na criação da semana, de a gente trabalhar 6 dias e um dia descansar, outros acreditam em uma mudanças por eras, em uma mudança milenar, algo parecido com isso. Mas o que é certo da gente dizer é, Deus não se cansou e Deus também não se fadiga, que nem está lá em Isaías. Então ele também não precisava descansar. Se o texto bíblico está dizendo aquilo, especificamente algo Deus ele queria tratar e ensinar às nossas vidas, tá bom? Então que nós venhamos orar ao Senhor para tentar entender qual é o desejo do Senhor, mas Deus certamente que não se cansa e se ele não se cansa, ele também não precisava descansar. Essa segunda é um pouco mais polêmica, ela diz assim, união estável é aceito na igreja? E aí ela dá meio que uma justificativa, sendo que as partes não têm casamentos anteriores. Vamos lá, para a gente trazer a luz da Bíblia, porém também a luz do direito. O que é o casamento segundo a luz da Bíblia? Mateus 19,6 vai nos dizer que assim eles já não são dois, mas são uma só carne.
e o que Deus uniu, ninguém separe. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, vai nos dizer que o casamento ele deve ser honrado por todos. E lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 24 e 25, vai nos dizer: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que a gente percebe nos textos bíblicos é que o casamento é a anulação do eu individual e passar a ser uma só carne, literalmente um só, perante a Deus. Pastor, e a união estável? Qual é a diferença de união estável para casamento? Vamos lá, eu fiz uma análisezinha jurídica aqui para poder trazer para vocês, para ficar um pouco mais simples, um pouco mais fácil, certo? A diferença entre união estável e a diferença entre casamento. Basicamente, essa união estável, ela está regida pela Lei 9.278 de 1996 e ela é basicamente um contrato entre duas partes, entre duas pessoas. E com o decorrer do tempo, mais recentemente, esta união estável ela passou a ser aceita com diversas outras coisas que só tinha no casamento, como a divisão de bens, como a pensão pós-morte, como a pensão para cônjuge. Tudo isso foi trazendo à união estável também os direitos. Porém, tem algo específico que eu queria focar aos irmãos. A união estável, ela não altera o estado civil. A união estável, ela não altera o estado civil. Então, quem tem uma união estável fora do contrato, oficialmente continua solteiro. E até quando ela tem o contrato de união estável de acordo com a legislação atual brasileira, ela ainda não tem o seu estado civil alterado de maneira oficial. Ou seja, a pessoa que tem uma união estável, ela continua no seu estado civil como solteira. A união estável, ela não altera o estado civil, certo? O máximo que vai aparecer em alguns lugares hoje recentemente é em união estável. Porém, essa em união estável fica depois de solteira. Então fica difícil da gente reconhecer um vínculo familiar, um vínculo de casamento, segundo a palavra do Senhor, que transforma em uma só carne, sendo que esse vínculo que é chamado de união estável, ele sequer juridicamente, ele transforma a pessoa de solteiro em casado. Ele não faz uma mudança. Então, ao nosso ver, biblicamente fica difícil de aceitar união estável como casamento. Até porque, como foi dito na pergunta em questão, se a pessoa ela não tem casamentos anteriores e ela quer fazer uma união estável, por que não casar? Por que não chegar a fazer tudo bonitinho perante o papel? Para quem não sabe, para você fazer o casamento ele é feito por um juiz de paz ou um juiz de direito, né? Alguns pastores têm essa função de fazer, porém eles precisam ter o curso de juiz de paz. E o que acontece? É feito um juramento, e esse juramento ele é reconhecido perante Deus e os homens. Então, o que a gente tem que entender é, se você tem a possibilidade de se casar, por que não vai se casar? Então, tem que se casar, é algo que precisa ser feito para permanecer em conformidade com a palavra de Deus. A união estável, para mim, não deve ser aceito nas igrejas, porque ela não altera o estado civil da pessoa perante a legislatura brasileira, tá bom? Quando eu participo da Santa Ceia, automaticamente estou quebrando o jejum a partir dali? Boa pergunta, vamos lá. O que é o jejum, gente? O jejum, ele é a abstinência, literalmente, não por um mero ato, mas sim por escolha. E ela é uma abstinência com um propósito. Não é algo de, vou deixar de comer só por deixar de comer. Não, o jejum não é isso. A palavra do Senhor vai nos dizer pelo menos uma dezena de maneiras acerca de a gente fazer jejum. Pelo menos uns 10 versículos de fazer jejum, a obrigatoriedade da gente jejuar, a obrigatoriedade da gente atrelar o jejum à oração, tem. Só que a Bíblia não nos diz mais ou menos
um rito de como fazer o jejum. E hoje existe diversas maneiras de jejum. Existe jejum parcial, alguns dizem que o jejum total inclui beber água, outros sem beber água e tal. E aí entra do seu propósito, entra do seu desejo. O que eu acredito que deve ser feito é, o jejum ele deve ser um propósito que você deve fazer para brigar com a carne, né? Para você abrir mão, você está dizendo para sua carne, olha, eu preciso do alimento, porém eu não quero este alimento, especificamente pelo fato de que eu quero mais comunhão com o Pai. A única coisa que a gente precisa focar especificamente, está lá em Mateus 16, é que quando nós formos jejuarmos, a gente não precisamos tratar que nem os hipócritas, alguns faziam o quê? Eles deixavam o rosto desfigurado e eles deixavam a aparência de jejum para que os outros vissem, ou seja, eu vou jejuar e eu estou fazendo questão de mostrar para os outros, e aí a palavra do Senhor vai nos mostrar que não adianta de nada eu fazer um jejum e eu estar falando para todo mundo, eu estar mostrando para todo mundo que eu tô jejuando, certo? Agora, no caso em específico do nosso irmão que perguntou acerca do jejum, a minha recomendação é que o seu jejum, ele venha a ser especificado antes como vai ser. Se eu faço um jejum, por exemplo, de não comer e não beber absolutamente nada, nem água em específico, quando eu vou participar da ceia, automaticamente eu encerraria ali o meu jejum. Certo? Eu encerraria ali o meu jejum, porque por mais que a gente saiba que o ato da Santa Ceia, ele é um ato mais de comunhão espiritual do que físico, o alimento que vai estar sendo comido ali, ele certamente que ele vai estar saciando algum desejo carnal, tá? Então é assim, tudo vai de como você propõe perante o Senhor. E o fato da gente não cumprir, para mim, é o pior de tudo. Então, se você sabe que você vai ter uma ceia em tal horário, então faça o jejum e se proponha de fazer o jejum até aquele horário, né? Mas eu quero fazer um desafio maior, que o seu jejum não venha a ser atrelado apenas à alimentação, né? Que ele venha a ser atrelado a diversas outras coisas que às vezes tomam o seu tempo, o seu corpo já está ansiando e infelizmente você não consegue deixar, como por exemplo redes sociais, como por exemplo o celular, né? Faça um voto, um propósito com Deus de ficar um dia sem mexer nas redes sociais, de ficar um dia sem o celular. Às vezes isso vai ser mais difícil do que o alimento. E às vezes vai ser mais sacrifício ainda perante o Senhor, tá bom? Então a minha recomendação é, se você for fazer um jejum e você vai ter uma ceia, por exemplo, num domingo de manhã, e você vai ter uma ceia num domingo de manhã, então evite de fazer esse jejum, que o jejum venha a ser um sacrifício total. E eu tenho certeza que vai muito edificar a sua vida, tá bom? Essa pergunta também aqui é muito boa. Existe algum texto na Bíblia que fala sobre falar em línguas sem a interpretação? É muito complexo isso do dom de falar em línguas, né? E principalmente sem a interpretação. De todos os 9 dons espirituais lá, dos 9 dons do Espírito que nós temos, trazidos em grande maioria lá no livro de 1 Coríntios, de todos eles, o único que é individual é o de falar em línguas. Que eu falo em línguas e a Bíblia é muito clara. Eu não falo em línguas para edificar a igreja, eu falo em línguas para edificar a mim mesmo, né? Para edificar a mim mesmo. E a pergunta é se tem algum texto que fala sobre falar em línguas sem a interpretação. Existe o dom de falar em línguas diversas, tal, e existe o dom de interpretação de línguas. E aí o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14:5, ele fala o quê? Olha, gostaria de que vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que haja intérprete para que a igreja seja edificada. O que Paulo está dizendo? Que não é bom que falemos em línguas? Não. A única coisa que Paulo está falando é, olha, entre você ter o dom de falar em línguas e você ter o dom de profecia, bom que você busque o dom de profecia. Porque o dom de profecia, ele edifica também aos outros, né? Aí ele está falando, olha, porque se for para falar em línguas individualmente, é melhor que seja um dom de profecia. Mas se você tiver intérpretes, aí sim é bom
que se esteja intérpretes. Por quê? Porque a igreja vai ser edificada. Então, qual que é a nossa oração nesses últimos dias? Para que o Senhor Deus levante mais intérpretes no meio da igreja. O ato de falar em línguas não é para edificar a igreja, é para edificar a si próprio. Quando uma pessoa está falando em línguas, ela está sendo edificada pelo Espírito Santo de Deus, a si mesmo, certo? Então, que a gente venhamos orar para que o Senhor Deus levante entre nós pessoas com o dom de interpretação, né? Antigamente a gente via muito isso acontecer na igreja, hoje infelizmente não se tem muito, né? Mas que a gente venhamos orar para que pessoas se levantem com o dom de interpretar línguas, e não só esses dois, né? As pessoas hoje se esquecem dos 9 dons e só vai para esse lado, que venhamos buscar em plena comunhão todos os 9 dons que estão disponíveis e acessíveis para a igreja. Há um grupo teológico que não crê, que crê na cessação de dons, né? Mas a gente crê que o Espírito Santo de Deus continua evidenciando milagres e maravilhas e que os seus dons estão disponíveis para a igreja deste século. Esse povo gosta de polêmica, né? O que acha dessas consagrações ao ministério, no caso pastoral, quem sabe presbitério também, de adolescentes? Meus irmãos, vamos lá. Eu vou primeiro exprimir a minha opinião, até porque aqui está perguntando acerca da minha opinião, e aí depois eu vou trazer uns textos bíblicos para demonstrar isso verdadeiramente. A gente viu recentemente alguns ministérios consagrando adolescentes, consagrando jovens de 17, 14, 18 anos ao presbitério, e também consagrando lá a alguns até evangelista, né? Pessoas solteiras, pessoas que por mais que tenham uma conduta, né, ilibada perante a sua igreja, são jovens ainda e ainda não têm um testemunho grande na sua vida para contar. Ainda tem apenas pouca experiência, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Eu acho sinceramente que é danoso e é meio ruim, tanto para o ministério quanto para a pessoa ser consagrado cedo demais e principalmente não casado, né? Um jovem, um adolescente ser consagrado cedo demais é danoso para a pessoa e é danoso para o ministério. Por quê? Porque a pessoa às vezes ela não sabe cuidar de si mesma ainda, ela ainda não passou por os maiores problemas e dificuldades da sua vida, porém ela já está recebendo essa unção, essa consagração, né? Isso não elimina o fato de ter jovens, homens e mulheres de Deus aí sendo levantados. Ter jovens e adolescentes com 14, 15, 16 anos que têm um chamado da parte de Deus, que têm uma escolha da parte de Deus. Eu mesmo fui consagrado ao pastorado com 25 anos de idade, né? Já depois de estar fazendo as funções, casado, já depois de estar fazendo as funções. Mas eu fui consagrado relativamente novo, né? E a função de ser ou não homem de Deus não se distingue com a idade. Eu creio sim que existem homens de Deus que ainda são jovens e adolescentes e que têm um futuro muito promissor pela frente. Porém, a consagração ao chamado pastoral, ao presbitério, eu já acho que é algo mais severo e algo que deve ser dado mais com o tempo, certo? E aí a gente vê na Bíblia Sagrada diversos bases bíblicas para nos mostrar que a função do pastoreio, a função de pastor e a função de evangelista e de presbítero não é algo qualquer, né? Em 1 Pedro 5, do 2 ao 4, diz assim, ó: pastoreie o rebanho de Deus que está ao vosso cuidado, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas por desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, verso 4, 5 e 6. O bispo, o presbítero no caso, deve governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos, a serem submissos com todo respeito,
direito. Portanto, se alguém não souber governar a sua própria casa, como que pode cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensorbebeça, né? E caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E aí Timóteo também lá em capítulo 4, verso 16 diz que tenham pois cuidado de si mesmo e da doutrina, E aí eu estou usando esses 3 textos bíblicos para basear a minha ideia, de que às vezes a pessoa não é casada e aí o texto bíblico fala que a gente tem que governar bem a nossa casa e a nossa família. Aí a pessoa não cuida de si mesmo. E aí o texto bíblico fala que a gente tem que cuidar de si mesmo. Ah, não, mas é um jovem que viveu na igreja, Só que às vezes o texto bíblico é muito claro em nos dizer que às vezes essa pessoa ainda é um recém-convertido, Ela não teve ainda experiências com Deus, ela ainda não teve experiências de dificuldade real, individual consigo, ela não foi convertida, verdadeiramente. Ela tá no meio religioso, só que ela não teve a experiência. A gente tem diversos obreiros aí que entrou na igreja quando cedo e aí teve que sair da igreja, aí teve experiências lá fora para depois retornar. E aí por isso que eu acho que isso é muito danoso para o ministério e para o jovem. O jovem ele precisa ter um encontro com Deus. E pode ser que ele tenha um encontro mais cedo? Pode sim, mas é bem verdade que bom é que ele foque agora em buscar ter intimidade com Deus e quem sabe depois do casamento. Eu acredito muito que há uma necessidade de ser casado para poder dar orientações, para poder estar em cima do púlpito pregando sobre todo tipo de palavra com autoridade. A pessoa precisa no mínimo ser casado e aí certamente ela vai seguir, o ministério da melhor e mais agradável maneira possível. Pois bem, essas foram as perguntas de hoje. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer aqui embaixo no nosso comentário, mas se você quiser, você pode fazer também lá no Instagram. Eu toda semana tô abrindo as caixinhas de pergunta lá para responder e todas as semanas eu vou estar aqui trazendo um vídeo de perguntas e respostas aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vai ser uma bênção de Deus mais e mais estarmos próximos e aprendendo em conformidade com a palavra de Deus. Deus abençoe e não se esqueça, você aqui tem um encontro marcado para continuar sendo edificado mesmo depois que o culto acaba.